E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Dark diz aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Você, mulher que está assistindo esse vídeo, saiba que agora, graças ao Estado, vocês poderão ganhar menos, serem menos contratadas e menos promovidas. Mas o que importa é que vocês terão 2 dias de folga durante o período menstrual. Ah, meu amigo, o Estado sempre fazendo lei para dar vantagem para a mulher. É isso aí, fica dando vantagem aí, dá vantagem para elas. Fica dando vantagem aí. Aí vai chegar uma hora que vai ficar impossível contratar mulher. Vai ficar impossível. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Matheus Alencar, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Você já percebeu que no Brasil, a criatividade estatal para resolver problemas parece não ter limites? Eu acho que é porque, tipo, o Estado, ele não serve de nada. Ele só serve para atrapalhar. Aí, como ele não serve de nada, eles ficam fazendo um monte de coisa inútil aí para dizer que pelo menos tá trabalhando. Deve ser isso. Especialmente quando a solução envolve criar novas obrigações, custos e novas interferências na vida de quem produz? Pois bem, dessa vez, nossos valorosos legisladores decidiram nos presentear com mais uma joia de engenharia social, a tal da licença menstrual, aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados. É isso aí, licença menstrual. O Parlamento Brasileiro resolveu que as mulheres que apresentarem laudos médicos comprovando cólicas incapacitantes poderão faltar ao trabalho até 2 dias por mês, com direito à remuneração. E claro, tudo isso sem qualquer preocupação com efeitos econômicos, custos, incentivos perversos ou consequências não intencionadas. Até porque pensar nisso exige um pouco mais do que repetir o discurso populista de justiça social. Pois é. Eles nunca pensam nas consequências dessas leis. Eles estão pouco se lixando para as consequências, aliás. O que eles querem é os votos que aparenta dar, essas coisas aí. Porque, tipo, ele diz: olha, nós vamos dar 2 dias pagos para as mulheres ficar sem trabalhar. Aí as mulheres, eba, eba, eu tenho meu voto, sabe? Soa bem a lei, soa bem, dá voto. As consequências que se foda, ele quer ganhar os votos, mesmo que prejudique as mulheres. Porque no fundo, isso daí vai prejudicar. Vai prejudicar. Tem um monte de lei aí a favor da mulher e só prejudica. Mas como soa bem, aí eles ficam, ai, ai, eu sou a favor das mulheres, eu faço lei para beneficiar as mulheres, vota em mim, e as otárias votam. E se a esquerda forçar muito o cérebro, é perigoso derreter. O texto aprovado ainda determina que a empresa não poderá descontar esses dias de licença do salário da funcionária. Ou seja, o Congresso resolveu aumentar o custo da contratação feminina, assim sem qualquer cerimônia. Aumenta o custo da contratação. Isso, faça isso. Aumente o custo da contratação, que é para fazer contratar homens ser mais barato. Isso, faça isso. Com certeza, muito mais mulher vai ser contratada. Claro, claro. Afinal, o importante é parecer preocupado com as mulheres, não? Ser aplaudido nas redes sociais, garantir likes, elogios da mídia e, claro, usar isso como propaganda eleitoral nas próximas eleições. Resolver a situação real? Bom, aí já é pedir demais. Mas façamos como Jack Stripador e vamos por partes. O discurso é bonito, apelativo, sensível. Fala-se sobre dores, dificuldades, sobre justiça às mulheres que sofrem. E sim, cá entre nós, toda pessoa sensata sabe que há mulheres que realmente sentem dores debilitantes nesse período. Não é uma invenção, não é frescura. Ninguém aqui está argumentando isso. O problema é que no Brasil a empatia costuma ser usada como escudo para justificar o crescimento infinito da intervenção estatal. Você aponta um sofrimento real e a resposta automática é: criem-se leis, como se mandar as empresas pagarem pela conta fosse uma solução mágica, e não apenas transferir custos para as próprias funcionárias e gerar distorções nas contratações. Pois é, pois é. Gera um monte de custo aí no futuro não querem mais contratar a mulher, aí depois os próprios legisladores ficam, ué, por que não querem contratar as mulheres, velho? Só porque elas têm vantagem absoluta? Nossa, agora eu tô até me lembrando, não tem muito tempo, eu fiz um react aqui de uma mulher que foi contratada por 45 dias. Trabalhou 3 apenas. Todos os outros 42 dias ela tirou licença. Ela tirou licença médica. Todos os outros 42. E o empregador, ele teve que pagar todos os 45 dias. Ele não pagou só os 3 que ela trabalhou, ele pagou os 45, ele foi obrigado. Ele foi obrigado. Aí eu te pergunto, vocês fariam isso? Vocês pagariam os 45 dias para ela trabalhar só 3?
No fundo, o que vemos aqui é a velha mentalidade estatista brasileira, aquela que acredita que patrões são seres maléficos que dormem em cofres cheios de dinheiro, acordam ao som de despertadores feitos de ouro maciço e passam o dia conspirando formas de explorar os mais vulneráveis. Portanto, claro, o Estado precisa intervir para equilibrar a balança. Acontece que na vida real, não na fantasia ideológica da esquerda, nenhum patrão contrata alguém sem antes calcular custos, riscos e projeções. Isso não é desumanidade, é sobrevivência. Uma empresa não imprime dinheiro como o governo. Ela precisa gerar valor para pagar salários, impostos, encargos, energia, aluguel e, se sobrar algo, ainda remunerar o proprietário por ter investido capital, tempo e assumido riscos. E aqui está o óbvio que os estatistas não querem enxergar. Ao criar mais uma obrigação trabalhista, o que o Estado está fazendo na prática é tornar as mulheres menos atraentes como mão de obra para o empregador médio. Porque goste você ou não, o mundo real funciona com incentivos. E se contratar uma mulher passa a significar pagar salário, pagar encargos, pagar licença maternidade e agora potencialmente pagar até 24 dias de ausência por ano, claro que isso pesa. Isso que ainda nem vamos falar sobre o risco potencial de uma falsa acusação de assédio. Você acha que o empresário vai fingir que esses custos não existem? Você acha mesmo que ele vai contratar no escuro, movido por altruísmo? Ou que o setor privado vai simplesmente absorver mais esse impacto sem ajustar salários ou critérios de contratação? Se você responde sim, parabéns! Você se encaixa no perfil perfeito de eleitor da social-democracia brasileira. E sim, estamos falando de até 24 dias por ano, quase um mês de trabalho a menos. Mas claro, nas redes sociais o debate é raso, cheio de frases prontas. As mulheres merecem esse direito, o capitalismo oprime corpos menstruantes, empatia acima do lucro, discursos lindos, emocionantes, lacradores. Mas pergunta a si mesmo, esses mesmos arautos da igualdade acham justo que outra pessoa pague a conta da sua empatia? Ou Eles acham. Eles acham. Eu tenho certeza que eles acham. Certeza absoluta. Porque eles se sentem superiores. Então eles estão um pouco se fudendo pros outros. Eles querem que os outros paguem os custos das leis que eles fazem. Ou será que é fácil apoiar políticas generosas quando quem vai desembolsar o dinheiro é o malvado capitalista? Estranho como a solidariedade estatista sempre envolve o bolso dos outros. É sempre com o bolso dos outros. Porque no dos outros é refresco. Sabe? Eles não se importam. Eles não se importam. Eu já disse em vários vídeos. Eles não se importam. No dos outros é refresco. Agora vamos ao ponto óbvio, mas que você não verá ser discutido na mídia tradicional. Essa regulamentação cria incentivos para fraude. O projeto deixa claro que basta um laudo médico para justificar a ausência. Ora, em um país onde atestado para ressaca vira gripe, onde qualquer dor de cabeça milagrosamente vira recomendação de repouso de 3 dias, imaginar que não haverá quem aproveite a licença menstrual como férias mensais é, com todo respeito, burrice. E antes que alguém venha gritar misoginia, lembre-se, o problema não é a mulher honesta, é a lei que dá margem a abusos e incentiva comportamentos oportunistas. Quando o Estado cria benefícios compulsórios, ele inevitavelmente gera distorções, e não adianta fingir que não. E como consequência econômica direta, duas coisas acontecerão, e ambas são ruins para as próprias mulheres. Primeiro, salários serão ajustados para baixo. Afinal, quando o empregador faz o cálculo de quanto pode gastar com um funcionário, ele subtrai impostos, encargos e riscos antes de chegar ao valor final do salário. A CLT já funciona assim. Não existe direito trabalhista grátis. FGTS, INSS, férias, 13º, nada disso cai do céu. O patrão calcula o custo total e o que sobra vira salário. Portanto, mais uma obrigação simplesmente significa menos salário disponível. Segundo, haverá menor taxa de contratação de mulheres. Só que isso nunca será dito abertamente. Claro, em vez disso, os empresários vão dar outras desculpas. É, é isso que vai acontecer. Eles vão contratar menos mulheres. Esses políticos eles vivem dizendo: ah, mulher recebe menos, não sei o quê, sabe? Eles dizem que tem diferença de salário, não sei o quê, que mulheres recebem menos e tal. Mas, na real, mulheres realmente deveriam receber menos. Porque se elas trabalham menos, é claro que deveria receber menos. Perfil não se encaixa, preferência por experiência prévia, vaga já preenchida. E as mesmas pessoas que aplaudem leis intervencionistas vão ficar chocadas ao descobrir que, anos depois, os índices mostram mulheres ganhando menos e sendo menos promovidas. Aliás, sobre promoções, esse é um impacto silencioso, invisível, mas devastador. Uma empresa precisa de previsibilidade, especialmente em cargos de alta responsabilidade. Se existe uma possibilidade formal de faltas mensais imprevisíveis, ainda que justificadas, isso automaticamente reduz a probabilidade de mulheres serem promovidas a cargos que exigem alta responsabilidade. Não por maldade, mas por racionalidade. Competição não perdoa imprevisibilidade. E antes que os revoltados de plantão comecem a espernear, vale lembrar, já existe esse feito, com a licença maternidade, que embora justa e desejável sob a ótica humana, também gera menos incentivo para contratar mulheres em idade fértil, especialmente em pequenas empresas que têm menos margem para absorver custos e reorganizar equipes. Exatamente, exatamente. Eles ficam fazendo leis aí para superioridade feminina, aí dá nisso, menos contratos. Depois elas ficam chorando aí.
Mas tentar falar disso no Brasil é como tentar explicar economia pra quem acha que lucro é imoral, você vira o vilão da história. E eu sei que nesse ponto do vídeo alguém deve estar pensando, então a solução é acabar com a licença maternidade? Esse libertário quer mulheres dando à luz e voltando pra fábrica no dia seguinte? Pois é, assim que o estatista raciocina, ou melhor, não raciocina. Ele vive de espantalhos. A posição libertária é simples, benefícios são bem-vindos quando nascem de acordos voluntários e não de imposições legais. Uma empresa pode e deve, se quiser atrair talentos, oferecer benefícios, inclusive licença menstrual, maternidade ampliada, horários flexíveis, home office, sala de amamentação, o que for. Isso em um mercado livre vira diferencial competitivo. Uma empresa generosa atrai funcionárias qualificadas. Seus concorrentes, para não perderem as melhores, são estimulados a melhorar também. Isso é mercado, isso é liberdade, isso é cooperação voluntária e não coerção estatal. Mas o brasileiro médio, intoxicado por décadas de doutrinação estatal, acredita que sem lei ninguém teria direitos. Acha que sem a CLT viveríamos todos em senzalas industriais. Ignora que em países realmente livres, onde o Estado não sufoca relações trabalhistas, os salários são mais altos, os benefícios são melhores e as condições são mais dignas. Não porque um político assinou um papel, mas porque empresas precisam disputar talentos num ambiente competitivo. O que garante bem-estar ao trabalhador não é canetada de deputado, é produtividade. E produtividade cresce com liberdade econômica e não com regulamentação. O ponto final, portanto, é simples. Não há nada de errado em mulheres desejarem condições mais humanas no trabalho. Não há nada de errado em empresas oferecerem licença menstrual, se assim desejarem. O problema está no Estado obrigar isso, porque toda interferência estatal no mercado de trabalho, por mais bondosa que pareça, gera consequências econômicas negativas, especialmente para quem deveria ser beneficiado. E no fim, fica a grande contradição. A lei que supostamente promove igualdade, no médio e longo prazo, tende a ampliar desigualdades. Quer melhorar a vida das mulheres? Quer salários mais altos, oportunidades reais e igualdade de verdade? Então, meu amigo canhoto, não peça mais Estado. Faça o oposto. Tire o Estado do caminho. Deixe o mercado funcionar, deixe as pessoas cooperarem livremente. Só assim, com liberdade plena, mulheres poderão negociar salários, benefícios e condições de trabalho sem serem protegidas por um leviatã que só cria obstáculos em nome da virtude. No dia em que entendermos que o governo não é pai nem mãe, mas apenas um parasita que vive de promessas e impostos, então finalmente as mulheres e os homens terão melhores oportunidades de trabalho, melhores salários e mais benefícios, pois o mercado é implacável, e a empresa que não oferecer o melhor será varrida pela concorrência. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Pois é, velho, pois é. É desse jeito mesmo. É como ele disse aí. Então, tipo, os caras ficam dando vantagem pra mulher, aí as mulheres, no fim das contas, perdem com isso. Elas não ficam com vantagem, elas perdem com isso. Porque os incentivos são para não contratar as mulheres. Os incentivos é para contratar só homem. Porque o homem não tem essas vantagens tudo. Então eles ficam mais baratos de contratar. Pois é, mas os esquerdistas são dementes demais. Outra coisa. Você sabe que o Brasil foi feito para dar errado quando você compara a quantidade de lei, a quantidade de advogado, a quantidade de sindicatos. Que tipo, se não me engano, os Estados Unidos ele tem em torno de 5 mil sindicatos. No Brasil, o número é 400 mil, se não me engano. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mesma coisa com as leis. Você vai em determinado país, 1000 leis. Chega no Brasil, 150 mil leis. Alguma coisa está errada. Se os países prósperos têm menos sindicatos, menos leis, menos um monte de coisa, por que o Brasil tem tanto? Por que o Brasil consegue ter mais do que o mundo todo, essas coisas aí? É porque está errado. É porque está errado. Se tivesse certo, tinha menos. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!